Oi gente, começando mais um vlog aqui diretamente da praia, e o que vai ser uma coisa constante, porque veio aí o quintal de casa na praia, e hoje vai ser um vlog de leitura, um vlog aqui acompanhando o dia, e eu trouxe 2 livros para ler, o livro que eu tô lendo no meu clube de leitura, que é o Via Appia, de Giovanni Martins, e eu quero terminar a meta da semana dele, porque amanhã é dia de discussão. E aí, fora isso, eu trouxe também um que eu já tô lendo há um tempo, que é Em Busca de Júpiter, da Kelly Howe, esse daqui. E eu tô, sei lá, um quarto do livro, e aí eu quero adiantar essa leitura também, porque já faz muito tempo que eu tô lendo ela, e aí eu quero finalizar essa leitura, ler o máximo que eu conseguir. E aí eu vou mostrar um pouquinho de como tá sendo o dia pra vocês, um dia bem tranquilo. Hoje é um domingo, dia 7 de maio, então a praia assim não tá muito lotada, tá bem tranquilo o clima. Eu vou mostrando pra vocês. Eu tô aqui sentada na sombra, debaixo de uma árvore bonitona. Aí a gente trouxe nossa caixa. Aqui tem garrafa congelada de água, tem comidinhas, o mozinho tá ali, só apreciando a vista. E olha só como que a maré tá baixíssima. Eu tô impressionada. E aí, tem umas crianças ali que a gente vai lá daqui a pouco. Porque eu acho que eu nunca cheguei aí lá naquelas pedras. Chegando aqui no meio das pedras. A gente tá voltando agora pra casa pra almoçar, descansar um pouco, descansar de descansar na praia. E depois a gente vai fazer o quê? Voltar pra cá? Pode ser. Depois depois a gente não sabe o que vai fazer, mas provavelmente a gente vai voltar pra cá pra passar mais um pouco da tarde.
consegui ler mais um pouco. Eu consegui ler 50 páginas nesse tempo que a gente ficou aqui agora de manhã. E a história avançou bastante, então mais tarde eu falo pra vocês sobre o que é o livro, sobre o que eu tô achando. Oi gente, voltei pra finalizar esse vídeo, esse vlog que começou na praia e terminou aqui em casa. Falei que ia voltar lá na praia pra conversar mais sobre o livro e eu nem voltei. Mas o que aconteceu? Eu finalizei a leitura e tô aqui pra trazer as minhas impressões pra vocês sobre o livro Em Busca de Júpiter, né? Eu comecei a ler esse livro há algum tempo atrás e era uma leitura que eu tava fazendo bem despretensiosamente, assim, era minha leitura de lazer, minha leitura de descanso, e eu acho que é um livro que é justamente isso, uma leitura de passatempo. Não é um livro que a gente pode esperar muito dele, sabe? É um livro que você lê aí pra passar um tempo gostoso, pra relaxar mesmo, e eu acho que é isso que essa leitura aqui entrega. Então, é um livro da Kelly Howe, que é essa autora aqui. Tem uma ilustração dela. A tradução é da Karine Ribeiro, uma tradução bem tranquila, bem gostosa. E aqui nesse livro, nessa história, a gente vai acompanhar dois jovens protagonistas que estão aí nesse último ano do ensino médio, pensando aí em entrar na faculdade, em cursar a faculdade, estão se preparando para esse momento. Aí a gente tem como protagonista a Ray e o Orion. Eles são dois jovens negros e são bem diferentes, assim, sobre o que eles pensam sobre o amor mesmo. A Ray é totalmente realista, ela não quer namorar ninguém sério porque ela sabe que sempre nas relações vai dar errado, alguém vai se decepcionar, alguém vai decepcionar o outro, e não é isso que ela quer pra vida dela, até porque ela tem um histórico familiar bem traumático, assim. Ela é órfã de pai e a mãe dela então é viúva e também nunca se permitiu se abrir para um novo amor, e ela esconde muitas coisas, assim, tem muitas coisas não ditas, porque ela perdeu o marido de uma forma muito traumática, então foi bem quando a Ray nasceu, então a Ray não chegou a conhecer o pai, tudo que ela sabe dele é pouca coisa que a mãe contou. E o Orion, ao contrário da Ray, ele tem um bom relacionamento familiar, tem mãe, pai, e tinha uma irmã que faleceu em um acidente também, então ele também traz essa coisa traumática da família, e isso acaba impactando na forma como eles colocam no mundo. Em determinado momento eles vão se conhecer aí no período de férias, de verão, né, então eles falam esse amor de verão, e é interessante ver a forma como o Orion se apaixona, é amor à primeira vista. E a Ray sabe que o Orion se apaixonou, mas ela tem muita resistência de entrar num relacionamento com ele justamente porque ela não quer se decepcionar. E eles se conhecem numa noite de patinação. A Ray, ela anda muito bem de patins, então foi uma das coisas que me chamou a atenção aqui nesse livro, foi ela ser patinadora. E o Orion, por outro lado, ele é nadador, ele compete, né? Ele faz natação. E ele é um dos melhores, assim, então dois jovens bem ativos. E o Orion tem uma questão, ele é um cara, assim, muito tímido. E então ele não consegue ter muitas relações, assim, com as garotas, muitos relacionamentos, ele não consegue expor muito bem os sentimentos. Mas com a Ray ele tem essa dificuldade, mas ao mesmo tempo ele quer investir nela. E faz aí investe da melhor forma que pode, que consegue, dentro do que a sua timidez permite. Tem uma coisa aqui que eu acho muito interessante, porque o livro ele é narrado de forma intercalada, então a gente vai acompanhar os capítulos. Um capítulo é da Ray, outro capítulo é do Orion, então com isso a gente consegue ter uma mesma visão, ter visões diferentes de um mesmo acontecimento. Então é bem legal ver como o Orion se sente em relação a Ray e ver como a Ray reage ao Orion, às coisas que ele faz, as investidas dele, né? E tem uma coisa que bem legal que a Ray faz, depois a gente vai entender melhor como nomear isso nos agradecimentos finais que a autora deixa aqui no livro.
a Rey faz uma coisa de poesia encontrada, que é quando ela lê um livro e aí ela escreve poesia a partir de palavras que estão naquele livro, naquele trecho. Então aqui tem um exemplo. Aqui é uma página do livro O Grande Gatsby. E aí ela vai riscando palavras, vai destacando frases para formar uma poesia aqui do lado. Então aqui, por exemplo, se eu toco e não esquecerei, olhando com olhos cegos, perdida. Então ela vai destacando essas palavras para depois formar uma poesia. É o que a escritora chama de poesia encontrada. E ela faz isso com outro livro aqui, que é o livro da Toni Morrison, Seus Olhos Viam Deus. E aqui a gente vê muito mais intervenção, porque ela arrisca todas as outras palavras e só deixa em destaque mesmo as palavras para compor a poesia. Então aqui ficou: no escuro ele sorri, os ombros dele a deixaram confortável. Um desejo, mãos no cabelo, fácil, satisfeito, rosto, lábios, olhos, ser. Todo o prazer do mundo. Então assim, achei muito interessante essa forma de escrever poesia. É interessante como uma forma de escrita, de exercer a criatividade mesmo, né? De escrita criativa. Então isso é legal. Aí outra coisa que eu achei interessante é como os personagens são negros, são jovens, e como o livro não vai trazer casos de racismo, sabe? Questões raciais não são uma questão aqui, eles são só jovens negros vivendo suas vidas. Então tem uma parte que eu acho muito interessante, que é a Rey contando que a mãe tá ali fazendo trança no cabelo dela, então esse momento de troca, ou então ela fala sobre como que ela se relaciona com o cabelo dela, como que ela estudou por muito tempo em um colégio que era de pessoas ricas, de pessoas brancas, e ela não sabia lidar muito bem com o cabelo, sabe? O cabelo crespo dela, então ela viu nas tranças uma forma de cuidar melhor dele e ao mesmo tempo não se sentir tão excluída assim do mundo. Então não fala de racismo especificamente, mas fala de vivências de pessoas negras e não necessariamente das dores que o racismo traz. E claro que tem pontuação sobre questões raciais, porque os jovens são negros e eles são impactados pela forma como a sociedade se organiza, mas esse não é o grande foco. O grande foco é o relacionamento deles, essa construção de amor, essa construção de sentimentos que vai acontecendo entre eles. A gente acompanha a Rey se permitindo ser amada, se permitindo amar. A gente vai acompanhar a Rey se abrindo mesmo, tendo esperança de que talvez ela consiga viver um relacionamento sem ser traumático. Então isso é bem legal, eu acho que os dois personagens assim são bem complexos, são bem trabalhados, bem elaborados, eles têm uma profundidade psicológica mesmo. O Orion, por exemplo, o pai, né, perdeu os pais, a família dele perdeu a filha mais nova, a irmã mais nova dele, e o pai se culpa muito, então ele talvez tenha uma cobrança muito grande em cima do Orion para que ele seja o melhor nadador, que ele fique em primeiro nas competições, e ele sente isso, essa cobrança do pai. Então é interessante ver essa dinâmica de relação entre eles e a dinâmica com a mãe dele. E por outro lado também essa dinâmica de relação da Rey com a mãe dela. E aí tem uma coisa que eu gostei bastante no livro, venho falando isso aqui ao longo do vídeo, mas eu acho que ele é um pouco previsível o livro, sabe? Porque as coisas vão num crescendo, assim, a gente acompanha a Rey com essa resistência mesmo a se entregar, mas aí aos poucos ela vai se abrindo. Então no começo ela nem dá o número de telefone dela, o número de celular dela pro Orion mandar mensagem. Só depois de um tempo que ela passa a ter confiança nele. E aí ela sempre fala da relação complicada que ela tem com a mãe, que ela espera que a mãe fale mais sobre o pai dela. E aí, por outro lado, a gente vê que o Orion também tem uma relação um pouco complicada com o pai. E aí teve um acidente, tanto em relação ao pai da Rey e em relação à irmã do Orion. Então eu fiquei
são coisas que a gente fica pensando assim, será que o drama de uma família tem a ver com o drama de outra família? Será que tem relação? Será que alguma coisa aí se conecta? Então eu achei que o plot twist, o grande plot twist, não foi surpreendente assim pra mim, eu já desconfiava. Então cada vez mais, quando ia se aproximando, eu já tava com aquela pulga ali atrás da orelha, sabe? Então achei que não foi surpreendente, que isso se alonga assim muito pela narrativa, e quando a gente vai descobrir já é muito tempo. Então acho que talvez poderia ser um pouco menor o livro. Ele tem aqui 326 páginas, então acho que poderia ser um pouco menor e acontecer esse plot um pouco antes, assim. Fora isso, eu achei que é uma leitura que atinge o que se propõe mesmo, ele atinge esse objetivo, né, de ser uma leitura gostosa, de passatempo, uma leitura para esquentar o coração mesmo, e a gente acompanhar aí a construção do amor e do relacionamento entre dois jovens negros que estão vivendo suas vidas, e o racismo não é a grande questão aqui. A grande questão é suas preocupações familiares, a descoberta do amor, a construção desse relacionamento mesmo. Então, outra coisa que eu senti falta também aqui atrás, né, tem esse destaque para que a Ray é a rainha das pistas de patinação. Então, escreve poesia a partir de textos clássicos e foca em sua independência. Eu senti muita falta, assim, eu senti mais falta de ter o desenvolvimento desse lado patinadora da Ray, que é uma coisa que não tem muito. Então eu queria que tivesse explorado muito mais isso, a gente vê muito mais o Orion como o nadador que ele que compete e tudo mais, do que a Ray patinadora. Eu sei que o Orion faz uma coisa assim bem profissional, e a Ray é uma coisa mais de hobby, mas assim, eu gostei na parte que teve a narração sobre a pista de patinação. É uma coisa que eu gostaria de ver mais e não acontece muito aqui na narrativa. Mas fora isso, e o plot previsível e talvez algumas páginas a menos, é uma leitura bem gostosa que eu acho que vale a pena ler, mas assim, sem grande expectativa, sabe? Ler pra passar o tempo e se distrair um pouco. E é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que vocês tenham gostado dessa resenha, que eu tenha conseguido passar pra vocês um pouco do que é essa história, e que vocês permitam conhecer esse casal aqui, a Ray e o Orion, e se encantar também com uma história de pessoas negras que não é sobre dor. Pelo contrário, é sobre o amor, é sobre as suas vidas normalmente, sem o impacto do racismo. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like, de se inscrever aqui no canal, e a gente se vê no próximo vídeo então. Tchau, tchau!